Esse é o encontro 60, estamos no Evangelho e a leitura do Evangelho de hoje é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a compartilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de que a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, para alimentar essa população que cresce incessantemente, se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até as entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência.
A atividade que esses mesmos trabalhos lhe impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. A primeira coisa que esse pedaço do Evangelho me faz lembrar é aquele famoso ditado que a diferença do veneno médio é a dose. E o uso. Ele fala isso aí, né? É verdade. E ele fala que a riqueza em si ela não é ruim. Ruim é o uso que você faz da riqueza, se você não aplica bem. Se você usa só para alimentar o seu egoísmo e alimentar o seu orgulho, não é o uso que mais vai propiciar o seu crescimento. Se você consegue empregar de modo a fazer o bem às pessoas, a fazer o bem, a levar o progresso à humanidade, mesmo que não seja um progresso intelectual, que seja um progresso material, mas que seja um progresso para a civilização, é uma forma adequada, uma forma de crescimento, né? De você usar aquela riqueza. E o que o Evangelho fala é que mesmo sendo uma prova difícil de enfrentar, não é uma prova impossível. E também não é um elemento do mal, não é um elemento efetivamente. Não vai ser um elemento efetivamente ruim a riqueza por si só. E pode ser um elemento de progresso se for bem utilizado. Cabe a nós, como pessoas, se tivermos essa prova, utilizarmos não de forma a alimentar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas de uma forma que leve o progresso, ou o progresso intelectual, o progresso moral, ou o progresso científico, o progresso civilizatório, que é também uma das razões para que a humanidade está na Terra. Eu acho que quase que na mesma proporção a gente poderia falar porque tanto a riqueza quanto a pobreza são provas. Sim. Então, de repente, na mesma proporção, talvez a gente pudesse dizer que a miséria também é uma prova na medida da humildade, da resignação, alguma coisa assim. Não no sentido da revolta, né? Mas no sentido do entendimento da situação. E, de repente, assim, a prova da riqueza seja mais fácil de entender do que a prova da pobreza. Mas as duas, tanto uma situação quanto outra, são provas, e eu acho que as duas são importantes e uma é tão difícil quanto a outra. Muitas vezes saber receber, né? A pobreza coloca numa situação em que você tem que mostrar que aprendeu a receber, não só a dar. Aceitar, né? Voltamos aí ao problema do egoísmo, né? Do egoísmo e do orgulho. Então, da vaidade. Egoísmo, vaidade. A pessoa que tem a possibilidade de ter a riqueza na mão, se ela for egoísta, vai auxiliar a ciência e o desenvolvimento da humanidade. Eu acho que uma das coisas que não pode esquecer é que se você nasce com dinheiro, você pode, com o passar da sua vida, você pode ficar sem. Também. E mesma coisa que quem nasce às vezes sem, com o passar da sua vida, você pode ter dinheiro. Então esse eu acho que é um parâmetro legal também. Você não é porque nasceu com dinheiro que vai ter a vida inteira, ou que você não tem, que você também não vai ter a vida inteira. Então eu acho legal isso daí, pode ser uma jogada também. Deus dá, mas também pode tirar, né? Exatamente.